Fala pessoal, como é que eu uso uma contextualização de introdução bombástica, boa para o UERJ? Vem comigo hoje que você vai aprender. Para quem não me conhece, eu sou Júlia Amorim, professor de redação, e aí a gente agora vai parar e esclarecer a sua vida. Caramba, como é que eu começo essa redação? Com quem que eu vou linkar essa minha ideia? Como é que eu vou articular a minha tese? Como é que eu vou criar essa ponte para chegar efetivamente nas minhas ideias? Trouxe alguns exemplos muito bons para vocês de um tema muito especial que tem a ver com a redação desse ano, ou seja, com o livro 1984, e que vai te trazer assim uma luzinha bem interessante e te ajudar com o repertório para isso. Antes, compartilha, comenta, curte o nosso vídeo para ficar maneiro, tá certo? Vamos dar uma olhadinha? O tema que eu trouxe para vocês hoje, bem interessante, é o seguinte: mundo real ou criado? Qual seria o mais adequado à sociedade? Lembrem que 1984 é uma distopia, ou seja, ele acaba idealizando um mundo que no futuro poderia acontecer. Então esse é um tema bem interessante para a gente trabalhar. E aí eu trouxe algumas contextualizações de introdução que são muito cabíveis a vários temas, mas claro, sobretudo a esse, para você entender como o aluno fez para poder introduzir a sua própria tese. Na primeira redação, o título foi Sociedade Plural. Vamos ler? No episódio Urso Branco, da série norte-americana Black Mirror, uma criminosa é obrigada a viver constantemente em uma experiência teatral como punição por seus atos. Além das telas, os limites entre o mundo real e o criado também se confundem. Contudo, o segundo pode recriar um ambiente utópico ou distópico. Por conseguinte, a realidade, apesar de muitos problemas, apresenta-se como mais adequada, seja pela menor padronização, seja pelo equilíbrio entre o perfeito e imperfeito. Vamos esmiuçar essa introdução. Olha o tamanho e olha a utilização dessa contextualização. Se usa uma intertextualidade interessantíssima com uma série que geral vê, completamente próximo do tema. Então, inicialmente, se começa a falar do episódio, o que é, da onde vem o Black Mirror, fala um pouquinho sobre a história desse episódio, ou seja, uma criminosa que é obrigada a viver, mas que tem uma experiência teatral por conta dos seus atos. Faz-se depois uma técnica da retirada dessa parte ficcional para aquilo que o tema propõe, ou seja, além das telas, os limites entre o mundo real e o criado também se confundem. Então há uma ligação, há um entremeio entre a própria contextualização, como eu falei, muito pertinente com o tema, com a proposta desse aluno para com aquilo que ele vai defender, ou seja, eu tenho o tema, eu tenho uma interligação com a minha ideia a ser trabalhada, ou seja, toda a parte técnica vai ser abordada de forma sucessiva. Então, nesse primeiro momento, a gente tem esse passo muito importante de você trazer a contextualidade para a sua apropriação realmente de ideia. Vamos ver um outro exemplo? A alegoria social é o título. Um dos filmes mais populares mundialmente, O Mágico de Oz, lançado em 1939, relata a história da personagem Dorothy durante uma viagem em um universo paralelo, vivenciada de forma tão intensa que a surpreende, dificultando a dissociação do que é real ou não. No entanto, fora da ficção, determinadas sociedades vivem similarmente essa realidade distorcida ou manipulada de acordo com os interesses de seus governantes. Nesse viés, um mundo criado, com a ausência de registros históricos, impossibilita críticas ao regime, além de modificar a verdadeira identidade e vida dos indivíduos. Vamos esmiuçar agora essa introdução. Olha essa contextualização. Primeiro se falou do filme, de quando foi, qual é a história da personagem e depois, como eu falei na outra redação, a interligação disso com o tema. Então é muito importante. Recapitulando um pouco a questão técnica. Então contextualiza-se,
Logo, correlaciona-se ao tema e depois vamos para as partes relacionadas àquilo que você vai trabalhar no seu desenvolvimento. Sua apresentação de tese, seu argumento 1, seu argumento 2, que vão automaticamente se aprofundar nos desenvolvimentos. Mas reparem essa interligação. Olha lá, diz o seguinte: vivenciada de forma tão intensa que a surpreende. Então ele vem lá e fala, no entanto, fora da ficção, ou seja, vamos interligar a proposta temática. Determinadas sociedades vivem similarmente essa realidade, distorcida ou manipulada de acordo com os interesses de seus governantes. Como eu falei, depois vem também a apresentação técnica dos argumentos que serão desenvolvidos. Nesse viés, um conectivo para a banca, para o corretor entender que ali começam as ideias e termina a contextualização. Um mundo criado com a ausência de registros históricos impossibilita críticas ao regime, ou seja, sua ideia principal, desenvolvimento 1, além de, ou seja, ideia 2, modificar a verdadeira identidade e vida dos indivíduos. Perfeitinha, boa contextualização, interessante, criativa e que vai trazer uma boa referência para o seu texto. Não acabou, tem mais uma redação com outro tema para a gente poder avaliar, que é o tema de é preciso controle para viver em sociedade? Vamos avaliar o que esse aluno fez. Outro dia é o título. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Na canção do brasileiro Chico Buarque, nota-se o refrão esperançoso acerca da ditadura militar no país, uma vez que se acredita em um futuro melhor. Todavia, o perigo nesse tipo de governo se baseia justamente na incapacidade de prever melhoras e na sutileza em que os responsáveis alcançam o poder total. Nesse viés, o controle excessivo pode culminar gradualmente em regimes opressores, seja através da instauração do medo como forma de obediência social, seja por meio da mídia como plataforma de violência. Vamos esmiuçar essa contextualização de introdução? Vamos lá. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, é o trecho da música. Logo depois, há a contextualização de em que período histórico do Brasil essa música está inserida e também a correlação com o tema. Vamos voltar rapidinho aqui, ó. Olha o tema, é preciso controle para viver em sociedade. Então, qual foi a correlação que esse aluno fez? O perigo nesse tipo de governo se baseia justamente na incapacidade de prever melhoras e na sutileza em que os responsáveis alcançam o poder total. Então, repare, foi colocada a música, contextualizada a música, trouxe para o tema e aí a gente tem uma divisão, digamos aí, de blocos. Quando eu tenho esse conectivo nesse viés, eu já sei que vai começar exatamente o quê? A minha parte estrutural. O controle excessivo pode culminar gradualmente em regimes opressores. Tese bem clara, bem bonitinha. Agora, a apresentação dos argumentos. O argumento 1, seja através da instauração do medo como forma de obediência social. A ideia 2, que vai derivar o parágrafo 2, seja por meio da mídia como plataforma de vigilância. Introdução excelente, bonita, tecnicamente redonda e que, claro, tem uma boa contextualização de introdução. Dentro desse viés, a gente vai começar a ver exatamente que sentido? 3 contextualizações distintas. A primeira foi sobre Black Mirror. Depois, O Mágico de Oz. Agora, uma música de Chico Buarque, com temas distintos e que são muito coringas para poder utilizar em várias possibilidades temáticas da UERJ. Tá certo? Bem, dentro desse viés, galera, espero ter ajudado, esclarecido. Virão outros tipos de análise textuais que vão esclarecer muito para vocês como usar, onde usar ideias, o livro, para que você consiga chegar no seu tão sonhado 20. Um abraço e até a próxima.